A respiração é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Nós conseguimos ficar dias sem comer, horas sem beber água, mas somente alguns minutos sem respirar. E a respiração ela é tão importante que ela acontece o tempo todo, mesmo quando a gente não percebe. Ela acontece geralmente de uma forma involuntária, do mesmo jeito que o nosso coração bate sem a gente precisar pedir para ele bater. Mas, diferente do coração, nós conseguimos trazer a nossa consciência para a nossa respiração e tornar então esse processo voluntário. Fazer então a nossa respiração da maneira que a gente quer. A gente consegue alongar a respiração, aprofundar a respiração ou torná-la mais rápida, mais curta. Nós conseguimos fazer isso se quisermos. E é justamente por causa disso que a respiração é um tópico tão importante no yoga. As escrituras de yoga já há milhares de anos estudam a respiração e falam da respiração não somente como algo, como um processo fisiológico que nos traz oxigênio, mas também como uma ferramenta de autoconsciência, autopercepção e autorregulação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eliane, eu sou professora de yoga e meditação e eu também sou farmacêutica formada. E meu trabalho é principalmente focado em trazer regulação para o sistema nervoso, trazer momentos de calma e de presença, meio ao dia a dia, mesmo em meio a uma vida corrida. Tudo que eu vou falar hoje está principalmente baseado nesse livro aqui, Science of Breath, ou A Ciência da Respiração, um guia prático. E vocês podem ver, é um livro em inglês, mas ele é um livro bem curtinho e simples. E ele traz de forma muito prática mesmo e fácil como a respiração funciona e como a gente pode trazer esses conceitos e essas ferramentas para uma vida melhor. E eu também vou falar algumas coisas que James Nestor experimentou nesse livro aqui, o Respire. Esse livro conta um pouco das experiências do autor com a respiração. Ele passa anos fazendo vários experimentos e conhecendo e praticando e experimentando várias coisas diferentes com relação à respiração, e ele traz aqui nesse livro tudo o que ele foi percebendo nesse processo. Começando então falando sobre a fisiologia da respiração, o principal órgão que está envolvido na nossa respiração natural é o diafragma. O diafragma é um músculo bem grandão que está logo abaixo dos pulmões, separando a nossa cavidade abdominal da nossa cavidade torácica. E no seu estado relaxado, o diafragma é um músculo de formato côncavo. E aí, quando a gente inspira, o que a gente faz então é contrair esse diafragma, fazendo com que ele abaixe, ficando então plano. E aí, como ele está abaixando, ele vai empurrar todos os órgãos digestivos para fora. É por isso que numa respiração em que a gente realmente usa o diafragma, a gente sente esse movimento abdominal, até um pouco nas costelas e dependendo da posição que você tá, você sente às vezes até um pouquinho na coluna lombar, porque os órgãos precisam encontrar espaço para eles irem para algum lugar. É por isso, inclusive, que aqui na nossa barriga nós não temos ossos, para ter espaço para os nossos órgãos se movimentarem. E quando então nós expiramos, o diafragma vai voltar para o seu estado côncavo, diminuindo o pulmão então de tamanho e empurrando o ar. Quando a gente inspira, o pulmão ele aumenta e faz uma sucção, trazendo o ar para dentro. Quando a gente expira, o pulmão diminui, empurrando esse ar para fora. Os músculos intercostais também trabalham ativamente na respiração. Geralmente, então, num processo natural, a nossa inspiração ela é ativa e a nossa expiração, então, acontece de forma passiva. Mas nós podemos trazer também a expiração para uma forma mais ativa, quando estamos fazendo exercícios intensos, quando estamos tossindo, ou até também em algumas práticas de yoga. E quando isso acontece, então, aí nós temos outros músculos que também vão trabalhar, como os escalenos e o esternocleidomastóide. O que acontece também no dia a dia é que às vezes, devido à postura, por nós passarmos tanto tempo sentados, ou realmente por causa da correria do dia a dia, e eu vou explicar um pouco disso mais para frente, nós às vezes paramos de usar o diafragma no seu potencial. E a nossa respiração fica mais encurtada, e aí o que a gente passa a mover são os músculos do peito. Quando nós estamos fazendo essa respiração que fica focada só aqui no peito, o pulmão ele não atinge seu estado total.
O ar, então, ele não vem completamente e ele não vai na base do pulmão, ele fica mais aqui na superfície. As trocas gasosas aqui na superfície acontecem de forma menos profunda, menos intensa do que acontece na base. Então, nós temos uma respiração muito menos completa quando a gente está fazendo a respiração somente aqui no tórax. A expiração também é mais encurtada, porque, de novo, nós temos menos espaço e também o pulmão ele diminui com menor intensidade, então nós empurramos menos esse ar. Ou seja, toda a respiração ela não atinge o seu ciclo completo, do mesmo modo que ela atinge quando nós estamos fazendo a respiração que vem para o diafragma, que nós realmente trabalhamos atuando no diafragma. É por isso que o que chamamos de respiração diafragmática, ou seja, a respiração em que a gente realmente está movendo esse músculo para cima e para baixo, é a respiração mais saudável para o nosso corpo e é a que vai nos trazer uma regulação. E aí eu vou aproveitar e falar um pouco mais disso agora. O porquê a respiração está tão relacionada com o nosso sistema nervoso. Bom, o nosso sistema nervoso ele está dividido em algumas partes, ele tem alguns caminhos. Então, inicialmente, nós temos o nosso sistema nervoso central, que é o cérebro e toda a espinha dorsal, e temos o nosso sistema nervoso periférico, tudo aquilo que acontece fora dessa região, ou seja, os nervos que vão e atingem todos os nossos órgãos e músculos. O nosso sistema nervoso periférico também está dividido em dois caminhos. O sistema nervoso autônomo, ou seja, aquele em que a gente não controla, que é como coração, digestão, pupilas, e, enfim, tudo mais aquilo que vai acontecendo no nosso corpo que a gente não precisa pedir para o nosso corpo fazer. E o nosso sistema nervoso somático, que é aquele que a gente controla, ou seja, quando eu peço para flexionar um músculo, eu estou fazendo isso de forma consciente. Voltando então no nosso sistema nervoso autônomo, esse também é dividido em mais dois caminhos, que é o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. E o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, eles atuam de certa forma de maneiras opostas, então eles têm funções sim completamente opostas umas das outras, mas é interessante observar que eles não estão necessariamente no tudo ou nada. Eu não estou 100% no meu sistema nervoso simpático e 100% no meu sistema nervoso parasimpático e é isso. Eles também atuam em conjunto e eles têm uma relação muito bonita quando trabalhadas juntas. E é importante a gente entender aqui, porque às vezes a gente passa a entender que a gente quer ficar sempre num estado de relaxamento, sempre no nosso sistema nervoso parasimpático. Mas é importante entender que a nossa regulação, ela não está em estar sempre no estado do relaxado, mas sim no estado de conseguir migrar de um estado para o outro quando a situação pede isso. Então, um estado de regulação de sistema nervoso, na verdade, é que nós temos ambos os sistemas funcionando bem e que nós conseguimos migrar de um para o outro quando é necessário. O sistema nervoso simpático, então, é aquele que está mais ligado ao que chamamos de luta ou fuga, ou o sistema do estresse. Ou seja, quando a gente tem o sistema nervoso simpático ativado, nós temos o coração batendo mais rápido para enviar sangue para todo o nosso corpo e músculos. Nós temos o sistema digestivo parando de funcionar, porque agora isso já não é mais uma função extremamente importante. Nós temos uma respiração mais rápida e curta, porque o que a gente precisa agora é de oxigênio para mandar esse oxigênio para os nossos músculos para a gente ter força para sair correndo ou para lutar. A nossa pupila também dilata, porque nós precisamos enxergar bem aquilo que a gente está fazendo agora nesse momento de estresse. E nós temos os hormônios do estresse sendo liberados, adrenalina e cortisol. O sistema nervoso parasimpático, então, atua em oposição. No sistema nervoso parasimpático, nós temos o coração batendo devagar e lentamente, a expiração com mais foco, ou seja, agora a gente não precisa mais de tanto oxigênio, então a respiração fica mais lenta e tranquila. A nossa pupila agora relaxa e nós já não precisamos mandar todo aquele sangue, aquela força para os nossos músculos. Os nossos músculos conseguem relaxar. Aí o sistema digestivo volta a funcionar, porque agora nós temos tempo para fazer a digestão. Essa agora é um processo importante. O sistema nervoso parasimpático também está ligado com todo o processo de detoxificação e cura do nosso corpo. Então, tudo aquilo que a gente precisa ir resolvendo e curando e limpando acontece quando a gente está
num sistema nervoso parasimpático. E aí aqui eu volto a mencionar que então é interessante a gente entender que não é porque o sistema nervoso simpático ele está ligado com essa atividade do estresse que ele é um sistema ruim. Na verdade, a gente precisa disso. É isso que nos faz levantar da cama todos os dias e vir aqui viver, e fazer as nossas coisas, e estudar, e trabalhar, e fazer atividade física, e nos mover. Então, esses hormônios, principalmente cortisol, é o que nos dá ali a disposição para sair vivendo. Então, nós precisamos sim do nosso sistema nervoso simpático. E nós precisamos dele ativado de forma forte quando estamos numa situação de perigo. Foi assim que nós evoluímos e nós precisamos disso para o nosso corpo. Então é importante entender que ambos os sistemas são importantes. E o entendimento aqui é entender que a gente pode sim entrar num sistema de estresse toda vez que for necessário, desde que a gente consiga depois voltar para um estado de relaxamento de novo. Então, quando nós conseguimos migrar de um estado para outro, de acordo com o que a situação do dia nos pede, isso significa que o nosso sistema nervoso está regulado. Nós estamos então no que chamamos de homeostase, quando conseguimos ir de um estado para outro de forma natural e tranquila. E aí aqui é interessante entender que tudo no nosso corpo funciona numa forma de feedback. Ou seja, quando nós começamos por algum motivo ativar o sistema nervoso simpático, e aí você pode ter diversos gatilhos ali, então, numa situação de estresse, enfim, nós evoluímos vendo leões. No dia a dia é um relatório que você tem um prazo urgente para entregar, ou um trânsito, ou enfim, uma briga com algum familiar ou com alguma situação meio estranha na rua, enfim, todas essas coisas são o gatilho que vão ativar então o nosso sistema nervoso simpático e aí toda aquela cadeia começa a acontecer. Mas o feedback sempre acontece dos dois lados. Ou seja, como a respiração é algo que nós conseguimos trazer ela de forma voluntária, como eu já mencionei, significa que então, se nós fazemos a nossa respiração mais encurtada, nós também ativamos o sistema nervoso simpático. Ou seja, os dois caminhos funcionam. Se o sistema nervoso simpático faz a minha respiração ficar encurtada, a minha respiração encurtada também faz o meu sistema nervoso simpático ativar. E o contrário também é verdadeiro com o sistema nervoso parasimpático. Ou seja, se alguma coisa que me traz relaxamento faz com que a minha respiração fique mais longa, a minha respiração mais longa também vai ativar o meu sistema nervoso parasimpático. E é aqui que entra a grande função e a beleza da nossa respiração. Isso significa que nós conseguimos, de forma voluntária e consciente, usar a nossa respiração para trazer regulação para o nosso sistema nervoso. Porque nós sabemos que uma expiração mais longa, uma respiração que acontece usando o diafragma, que uma respiração em que acontece de forma profunda e completa, ela vai ativar o meu sistema de relaxamento e descanso, o meu sistema nervoso parasimpático. E aqui é interessante mencionar também os gases. Então, quando nós falamos de respiração, nós sempre estamos falando dos gases oxigênio e do gás carbônico, O2 e CO2. Então, quando nós estamos inspirando, nós vamos pegar o oxigênio que está no ambiente, nós vamos trazer ele para o nosso pulmão. Do nosso pulmão, esse oxigênio passa para o nosso sangue, o sangue vai circular então para o corpo inteirinho, levando esse oxigênio para as células. Dentro das células, o oxigênio então vai sofrer uma reação química ali, que vai liberar energia e gás carbônico. Essa energia então é utilizada pelos nossos músculos e pelos nossos órgãos para nos fazer viver. E o gás carbônico então agora precisa ser eliminado. Então ele volta pelo sangue, passando de volta pelo corpo inteirinho, chegando de volta no pulmão. Quando ele chega no pulmão, ele sai do sangue e volta ali nesse ar que nós então vamos expelir. Sair é o que sai na nossa expiração. E aí, mais uma vez, às vezes a gente tem o conceito de que porque o oxigênio é o que nos traz energia e gás carbônico é aquilo que a gente precisa eliminar, e aí nós podemos achar que então o gás carbônico é algo ruim. Mas o gás carbônico também tem a sua função no nosso corpo. É o gás carbônico que atua diretamente ativando o sistema nervoso parasimpático.
E quando nós fazemos respirações muito curtas, nós estamos eliminando o CO2 de forma muito rápida. E aí o nível de CO2 no nosso corpo cai drasticamente. Isso automaticamente ativa de novo o nosso sistema nervoso simpático. Quando nós temos expirações mais longas e profundas e controladas, o nível de gás carbônico, então, ele diminui mais devagar. E aí o nosso sistema nervoso parasimpático, então, reconhece aquilo e é ativado, trazendo de volta aquele sistema de relaxamento. E é por isso que uma respiração lenta e consciente pode nos dar uma sensação tão profunda de calma e relaxamento. E aí agora eu quero falar um pouco do nariz. Então, o nariz também é um órgão extremamente importante na nossa respiração, e a verdade é que nós vemos no mundo atual muita gente, às vezes, respirando pela boca. E aí a gente pode até se perguntar, por que eu tenho um nariz se eu poderia respirar pela boca? A boca, inclusive, é maior e vai receber mais ar. Por que será que nós temos narizes? E aí tem outros conceitos interessantes que a gente pode passar a analisar, porque mesmo entre todos os mamíferos e todos os animais, nós somos os únicos seres em que temos uma protrusão para frente. Todos os outros animais, eles têm as narinas, mas elas ficam mais pequenininhas aqui, né, fechadinhas. Mas nós temos essa coisa maior que vem lá para frente. Então, com certeza existe uma razão também para isso. Então, só em termos fisiológicos, nós já percebemos que as narinas, quando o ar passa primeiro pelas narinas para depois entrar no pulmão, o ar ele vai chegar já umedecido, aquecido e filtrado nos nossos pulmões. Então, só isso por si só já é motivo suficiente para a gente prestar atenção e trazer a nossa respiração para as narinas. O ar ele chega muito melhor e muito mais preparado nos nossos pulmões. Mas a ciência do yoga fala das narinas há milhares de anos já. E existe também uma relação neurológica e energética muito interessante entre as narinas e o nosso sistema nervoso. Bom, as narinas, elas estão totalmente relacionadas com o nosso cérebro. Elas estão logo aqui, na parte de baixo aqui do nosso cérebro. É como se tudo aqui funcionasse como uma casa de 3 andares. Então, nós temos o primeiro andar, que é toda a região aqui da boca e do palato. O segundo andar, que é a região das nossas narinas, e o terceiro andar, que está o nosso cérebro. E o nariz, ele está totalmente relacionado com ambos os andares. Então, ele se relaciona muito com a parte da boca, porque ele está totalmente relacionado com o palato, e tudo que acontece ali no palato a gente sente também nas narinas. É por isso que, tipo, cheirar uma comida antes de comer já automaticamente ativa ali a nossa saliva e o nosso sistema digestivo já começa a funcionar. E ele também está muito relacionado com o cérebro, porque ele já está ali, todo grudadinho. E existe esse conceito de que a narina esquerda está totalmente relacionada com o hemisfério direito do cérebro e a narina direita relacionada com o hemisfério esquerdo do cérebro. E no yoga, nós também falamos do nosso corpo energético. Então, da mesma maneira que nós temos aqui esse corpo físico, que nós enxergamos e está trabalhando por nós, e temos os vasos sanguíneos e os nervos e tudo que está circulando pelo nosso corpo, na ciência do yoga nós falamos dos nadis, então do corpo energético e dos canais que estão passando pelo nosso corpo carregando prana, ou essa energia vital que nos traz vida. Dentre esses canais energéticos, 3 são os mais importantes. Sushumna, que passa pela nossa coluna vertebral, e Ida e Pingala, que ficam em volta de Sushumna fazendo assim, em volta. E Ida e Pingala terminam nas nossas narinas, se relacionando então com o lado direito e o lado esquerdo do nosso cérebro. Ou seja, quando nós estamos respirando pelas narinas, nós estamos também ativando Ida e Pingala. Nós estamos então ativando os nossos canais energéticos, trazendo equilíbrio e balanceamento para os nossos canais energéticos. Isso também nos traz mais regulação no dia a dia. Ou seja, a forma como nós respiramos afeta também o nosso estado mental e as nossas emoções. James Nestor, aqui no livro do Respire, ele faz um experimento, inclusive, em que ele passa 10 dias sem respirar pelas narinas. Ele tampa as narinas e passa 10 dias respirando somente pela boca. E ele relata o quanto as sensações são horríveis.
Não somente em termos fisiológicos, porque ele faz vários exames e ele começa a observar o quanto isso faz mal fisiologicamente para o corpo dele, mas também para o estado mental dele, em que ele simplesmente perde vontade de viver, simplesmente porque ele não está utilizando as narinas para respirar. Então isso realmente faz muita diferença na nossa vida. Então tudo isso para trazer como a respiração é algo tão simples, mas é uma ferramenta em que a gente pode usar para ter uma vida melhor. Se nós conseguimos respirar usando o nosso diafragma, respirar usando as nossas narinas e fazendo respirações completas e livres, só isso já é o suficiente para nós trazermos mais regulação para o nosso sistema nervoso. E um sistema nervoso regulado traz uma melhor relação com a nossa mente, com as nossas emoções, traz mais presença para a nossa vida e mais autoconhecimento e mais autopercepção.